Lu e hoje é a primeira aula da Semana Natalina 2024. E o texto que eu escolhi está em Marcos, capítulo 10, o versículo 45, que diz assim: Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Eu fiz aqui uns riscos meio tortos, errados, mas no teu risco vai certinho, tá? A proporção aqui vai bem certinho. Então não se preocupe, aqui eu conserto na pintura. Eu vou começar com um pincel número 6, aparadinho, gastinho, velhinho, o verde pinheiro, e eu vou começar fazendo essas partezinhas aqui, ó. Assim, pego a tinta de um lado, viro a tinta pra cima e agora eu aperto o pincel e dou uma puxadinha. Olha como que vai ficar. Aqui eu vou seguir os risquinhos que eu coloquei, mas não tem necessidade, tá? Você pode ir fazendo o teu, lembrando que eles não vão ficar paralelos e todos iguais. Eles às vezes se cruzam e eles são uns maiores e outros menores. Vou deixar preenchido aqui, ó, já. E preserva a bolinha, tá? Eu risquei aqui de forma que já dá pra gente fazer todos eles, tá? Coloquei tudo por trás. Então, eu vou adiantar e já mostro pra você. Agora, eu vou mostrar pra você como fazer essas bolinhas de uma forma bem simples. Eu tô com o pincel número 2. Eu tô preenchendo só com o vermelho, o que é o vermelho que eu peguei? Vermelho tomate. Mas você pode fazer com qualquer vermelho que você tenha. Essas bolinhas enriquecem o trabalho. Eu gosto muito. Você vai preencher bem direitinho. Aí você vai pegar o pincel 0. Aqui, quando tiver mais de um, você vai fazer assim, ó. Você vai separar. E depois você vai pegar um pouquinho do verde e vai pôr aqui, ó. Não no centro, tá? E também não na beiradinha. Você vai pôr aquele pontinho de verde ali. E para concluir, você vai pegar o branco e vai pôr um pontinho menor. Eu vou colocar aqui do lado esquerdo, porque a luz tá aqui, ó, a vela tá iluminando esse lado. Nesses outros do lado de cá, eu vou colocar sempre assim, ó, do lado da luz, tá? Vou terminar e daí eu mostro tudo pra você, os verdinhos com os vermelhinhos prontos. Olha aí, já terminei de fazer e agora nós vamos fazer as folhas, que também eu deixei assim, todas por trás na sequência. Eu vou usar o cinza ônix, o verde oliva e o verde soft. Você pode usar o verde que você quiser nas folhas, tá? Sem problema. Eu vou fazer o cinza ônix com verde oliva, que eu quero fazer uma experiência, acho que vai ficar legal. Vamos fazer essas folhas aqui. Olha só, eu sempre que desenho a folha, eu faço a linha do centro e faço essa ranhura. Essa ranhura é o lado que a gente vai colocar a sombra. É o lado que vai ficar mais escuro. Consequentemente, o outro lado vai ficar mais claro. Com essas cores aqui,
Eu vou começar embaixo com o cinza ônix. Aí, eu vou passar a linha no meio e vou puxar o cinza pra lá, ó. Eu vou só limpar o meu pincel aqui na ponta, puxando pra cá. Sem lavar o pincel, eu vou colocar o verde oliva aqui. Eu vou dar uma misturada, porque o cinza ônix, ele é muito azulado. E o verde oliva contém bastante amarelo. Então, ele vai ficar bem esverdeado. Então, ele vai fazer com que o cinza ônix fique mais esverdeado. E agora, se você se perdeu, esqueceu para onde estava a ranhura, para onde vai a luz, olhe no desenho. Eu vou colocar novamente a linha com o verde soft e eu vou puxar para cá. E eu vou deixar assim, ó, arranhado. Eu não vou ficar misturando, limpando o pincel. E agora, o lado de lá, eu ponho no espinho e puxo no espinho, ó. Você vai fazer essa pincelada. Depois, aqui vai um acabamento, depois ainda vai o glitter. Agora, eu vou fazer essa daqui. Começo com o cinza, puxo pro lado da ranhura. Já vou pôr aqui também. Esse cinza é só mesmo para dar um diferencial, tá? Agora, já venho com o verde oliva. E aí, você tem que misturar o verde oliva um pouco nesse cinza. Limpa teu pincel assim pra cima do cinza. Preenchidinho aqui também. Agora, eu já volto com o verde soft. Aqui, se lembra, a ranhura tava pra lá. Então, eu vou puxar pra cá. Evita puxar várias vezes, porque daí você desmancha essa linha. Aí, eu pego mais um pouquinho da tinta, coloco aqui, ó, no espinho e puxo pra dentro. Ó, vai ficar assim, bem arranhado. Vou pôr uma aqui também, assim. Aqui também, coloco a tinta, puxo pra cá. Se você olhar, tá justamente o contrário do risquinho. Porque aqui, ó, vai ficar escuro, que é a sombra. E a ponta, puxando só essa pincelada. Pode dar uma ajeitada. Evita fazer reto, tá? Faz assim meio curvo, ó. Joga teu pincel, puxa. Agora, eu já vou fazer o acabamento dessa folha. E pro acabamento, eu vou usar o verde oliva. O pincel 0. Vou fazer aqui já o cabinho. Aí, eu venho aqui, ó, nos espinhos. Bato o pincel e puxo acompanhando o contorno. Viu? Bem cheio de espinho. Depois, a gente vai passar um glitter aqui, né? Um glitter, ele realça. E quanto mais escuro tiver, mais bonito o glitter fica. Aqui também, olha, pontinhas. Vou fazer aqui também pontinhas. Aqui, você viu que ficou em cima do escuro? Aconteceu a mesma coisa aqui. Aconteceu a mesma coisa aqui. Eu vou colocar o acabamento normalmente. Você viu que fácil? Aí, agora, eu venho com o pincel limpo, vou lavar. Ó, coloquei uma pincelada de verde soft nesse lugar onde tá em cima da outra parte que também é escura. Isso vai fazer ficar assim mais espetado. É isso que a gente quer, porque essa folhinha, ela é bem espinhuda.
Agora eu vou completar o trabalho, vou fazer todas as outras folhinhas que tem aqui, seguindo essa mesma técnica. Olha só, já terminei as folhas e eu quero te contar uma coisa. Se você fizer e depois de seco, aquelas ranhuras que você deixou bem bonitas, desaparecerem assim um pouco, ficar bem suave, você tem um recurso. Você pode fazer assim, ó. Pega um pouquinho da mesma tinta que você usou ali para fazer a luz, aqui no caso foi o verde soft, e você dá uma realçada. Olha só, eu tô colocando um pouquinho, tiro o excesso de tinta, né, no pratinho e coloco um pouquinho em cima daquele lugar onde eu já tinha colocado. Isso vai realçar e vai ficar novamente aparecendo bem as ranhuras. Isso é um recurso chamado luz seca, quer dizer, a luz novamente depois que o trabalho já secou. E é bastante útil saber isso daqui, porque às vezes a gente pinta e se a tinta, e se a gente trabalha muito em cima da tinta úmida, uma tinta absorve a outra e depois não aparece. Aí, olha só como já deu diferença. Então, esse segredinho que eu queria te mostrar. Eu tô realçando um pouquinho aqui todas as minhas folhas. Então, você vai ver que vai ficar bem mais chamativa, assim, vai ficar bem mais alegre. Outro detalhe, aqui nessas folhas aqui de baixo, você viu que tem uma área aqui que fica bem escura, então eu só fiz assim uma limpadinha de pincel. Aqui, por exemplo, ó, tem um canto bem escuro, eu não coloquei luz ali. Nós vamos fazer essa flor da maneira mais fácil. Eu vou usar o mesmo vermelho tomate e eu vou preencher toda a flor. Você viu que quando você preenche assim, ó, bem de leve, não esfregue o pincel, o risco aparece total. Já preenchi, agora eu troquei de pincel, eu peguei aquele número 2, que tá bem aparadinho, mas ele tá seco, tá bem durinho. E aqui eu tenho o rústico. Você vai usar pouquíssima tinta no teu pincel e vai colocar, vamos começar por essas pétalas assim, ó, que estão por trás. Quem está por trás fica sombreado. Então, a gente, olha aqui, tô separando essa pétala dessas outras duas. E eu já aproveito e coloco assim um fio com esse mesmo pincel no centro. Agora, essa daqui, você viu que ela tá por trás também. Eu nunca começo aqui, sempre aqui, ó, no meinho. Aí, dá uma esfumada. Pego mais um pouquinho e já vou deixar o centro dela marcado também. Agora, nós vamos fazer esta aqui. Você viu que ela tá por cima daquela, mas ela tá por trás desta e desta. Então, aqui, ó, vai ficar escurinho. Dou uma esfumadinha e puxo a linha central. Essa flor é pequena, então eu não vou trabalhar aqui ranhuras e nada, só a luz e a sombra mesmo. Eu posso trabalhar essa aqui na sequência, porque ela tá por cima daquela, mas ela tá por baixo dessa. Então, saber quem tá por cima, quem tá por baixo, é muito importante. Essa aqui, por exemplo, ela ficou por baixo daquela e ficou por baixo desta. Então, ela também vai ficar escurinha aqui nessa parte. Porque quem tá por cima recebe a luz direta
e fica mais claro. Agora, posso fazer essa daqui, que tá por baixo desta e por cima daquela. Aí, puxo um pouquinho também da linha. Já posso fazer essa na sequência, que é o mesmo caso dessa daqui. Tá por trás dessa e tá por cima daquela. Agora, eu posso fazer esta aqui, ó. Ela tá por cima daquela, ela tá por cima desse lado aqui inteiro, só que ela tem um pedacinho aqui, que ela tá por trás desta aqui. E assim, olha aí, a gente já tá concluindo a flor. Linha no central. Agora, eu tenho caso, tá vendo? Aqui, eu tenho essa pétala dos dois lados por cima. Aqui também, dos dois lados tá por cima. Nesta aqui, eu vou colocar somente a linha do meio. E nesta aqui, eu vou colocar uma sombra aqui, porque ela tá por baixo dessa outra flor. Aí, agora a gente fechou a flor inteira. E esse miolo eu já vou deixar com um pouquinho mais do rústico, porque eu gosto de fazer um miolo bem escuro. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, vou lavar o pincel e eu vou usar o vermelho fluorescente. É da Acrylex, tá escrito aqui, fluorescente, e tem a tampinha preta. As cores fluorescentes têm tampinha preta. E um pouquinho, olha como isso realça. Eu vou colocar, jamais vá com essa cor aqui na área de sombra. Eu gosto de colocar assim um pouquinho quando a pétala tá por cima, só naquele lugar que tá por cima. Não precisa espalhar inteiro, porque se você espalhar inteiro, você acaba perdendo a utilidade dele, do fluorescente. Ó, eu vou colocar aqui, porque a nossa luz tá vindo de cá. Então, a gente tem que pensar quem que tá recebendo a luz primeiro. E outra coisa, não precisa fazer inteiro. Aqui eu coloquei um pouquinho e aqui na ponta um pouquinho. Essa aqui, vou pôr aqui, ó, dos dois lados. Essa daqui, eu vou pôr um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Aqui embaixo nem vou colocar. Essa daqui tá por cima também. Aí, olha que coisa mais linda. Pra fazer o miolinho, eu gosto de esperar secar, tá? Então, agora eu vou preencher a outra flor. Pronto, preenchido, pincelzinho 2 novamente, rústico. E vamos começar aqui, porque está por trás. Sempre eu repito, porque isso é muito importante. A pessoa que domina a luz e a sombra, e luz e a sombra é assim, é você saber diferenciar quem tá por trás e quem tá na frente. Quem tá por trás leva a sombra, quem tá na frente leva a luz. Quando você sabe fazer isso, metade dos seus sofrimentos estão resolvidos na pintura. E isso falando de uma forma simples, porque fica um pouquinho mais complexo quando você tem 2 pontos de luz, por exemplo. Quando a luz é direcionada, mas você aprendendo a observar o natural, você vai ver que a luz sempre chega primeiro no que tá na frente. E quando ela bate naquele elemento que tá na frente,
ela projeta a sombra na que tá atrás. Agora eu vou colocar o fluorescente. Eu vou colocar aqui, nessa ponta. Eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar um pouquinho aqui, só na beiradinha, porque essa pétala tá por cima daquela. Vou colocar um pouquinho aqui também nessa ponta. Aqui, aqui. Vou colocar aqui assim, ó, como se ela tivesse de cheio. Ali, ó, tivesse vendo. Aí, isso faz levantar. Toda parte que tem sombra, aquela parte, quando a gente olha, a gente tem a impressão de que tá mais alto. Ela vem um pouco mais pra frente, ela se projeta. Aí, aqui não vou colocar mais. Vou preencher agora a última flor e já volto pra gente fazer as sombras. Pronto. Terminei de preencher. E agora, rústico para fazer as sombras. Vou começar aqui, ó, por essa pequenininha. Que tá atrás. Depois eu tenho uma outra aqui que tá atrás também. Agora, vejamos. Aqui temos uma que tá por trás. Você viu que eu tô usando pouquíssima tinta. Essa daqui também, ó, ficou por trás. Agora, nós podemos fazer esta aqui. Porque ela tá por trás daquela, mas ela tá por cima dessas daqui que a gente já fez. Agora, eu posso fazer esta aqui, porque ela tá por trás daquela, mas tá por cima dessa e dessa que a gente já fez. Por isso que é bom ir pegando assim, de volta, quem tá por baixo, e daí vai liberando as outras. Agora, na sequência, eu posso fazer esta pétala aqui. Porque a gente já fez esse lado, onde ela ficou por cima, e vai fazer agora esse lado, onde ela ficou por baixo. Agora, já libera aquela que tá por trás dessa aqui, ó, dessa ponta, mas tá por cima daquela. E a gente já fez. Essa daqui, ela tá por cima desta. Então, esse pedacinho aqui, ó, vai ficar escuro. Mas eu não vou puxar pra cá, porque aqui, esse pedaço tá por cima daquela. E tem muita tinta, eu vou pegar e vou pôr um pouquinho aqui, ó. Pra realçar a luminosidade dessa que ficou por cima. E, para finalizar, o miolinho mais escuro e só uma puxadinha aqui no meio daquela menorzinha. Lavo meu pincel e já coloco o fluorescente. Se você quiser, também você pode deixar o fluorescente para colocar no final. Quando já tá tudo sequinho, você coloca e ele fica até um pouco mais vivo. Colocando sempre, imagine o lado tá chegando a luz e coloque, não coloque inteiro, não precisa fazer aquele contorno. Vamos por aqui. Aqui. Vou pôr aqui uns detalhes também. Vou pôr aqui, apesar de que tá longe, mas essa parte aqui, ó, ela tá mais alta. Então, recebe um pouco mais de luz.
Eu vou pôr nessa, eu vou pôr desse lado. Pôr um pouquinho aqui também. Aqui. Nessa aqui, eu vou pôr só aqui, ó, na ponta. Gosto muito de colocar isso aqui em cima do vermelho. Um pouquinho mais aqui. Isso. Bom, agora o primeiro que eu fiz já secou. Eu já posso te ensinar a fazer o miolinho. Eu tô aqui com o meu pincel número 2. Eu vou usar o cabinho dele. Se você tiver aquele pinta bolinha, pode usar. Eu não tenho. Eu vou usar o pincel. Então, olha, coloca o pincel bem de pezinho. Aqui é o melão. Você pode usar amarelo ouro, amarelo cádmio, amarelo limão. Aí eu vou fazendo assim, ó. Eu vou apertando para ficar aquele furinho no meio. Quero deixar o miolo dessa daqui assim mais esparramadinho, assim, não redondo, mais oval. Então, tô fazendo primeiro uma camada, bolinhas amarelas. Agora, experimentei aqui o verde pinheiro, mas não ficou muito escuro. Então, eu vou usar o verde pistache. Você pode usar verde folha, verde inglês, um verde mais claro. Porque em cima do vermelho, ele ainda vai sumir um pouquinho, né? Assim. Agora, lavo o pincel e eu vou fazer uma camadinha ainda aqui com o vermelho. Eu vou usar o próprio vermelho tomate. Aí você pode intercalar. Aqui não ficou furinho. Que fique aquela sujeirinha de vermelho ali. Aí, é assim que eu vou fazer o miolinho das outras, assim que secar. Pronto, terminei as flores. Agora, nós vamos fazer a vela. Nós vamos começar pela chama. E, a princípio, eu vou pegar aqui um pincel 14. Uma pincelada de branco. Vou pôr no pratinho, vou tirar o excesso de tinta do pincel e vou fazer todo um esfumado aqui, ó, em volta da vela. Mas você nem precisa se preocupar em deixar aqui o espaço da chama, tá? Eu tô colocando o branco, e quando a gente coloca o branco sobre o tecido branco, o branco fica meio amareladinho, é assim mesmo. Um pouquinho mais aqui em volta, um pouquinho mais aqui em volta. Eu vou até passar aqui em cima também, sem esfregar para não sumir, tá? Agora, eu vou pegar um pincel número 6. Eu vou fazer assim. Aqui, eu vou deixar preenchido de branco. Aí, eu venho com esse branco aqui, ó, pelo lado, do lado de cá também. Pelo lado. Agora, eu pego uma isca de melão, muito pouquinho, e vou fazer aqui dentro, em cima do pavio, e abrindo um pouquinho para fora, um pouquinho de sombra. Nessa hora, é importante que você deixe os riscos bem escondidos. Quer dizer, passe um pouquinho de tinta bem em cima do risco. Agora, eu vou usar o verde soft e vou preencher toda essa área da vela. Aqui, a gente já fez os elementos, mas a gente volta depois e dá uma corrigida, caso precise. Se deixar bem certinho, não tem problema.
Agora eu vou pegar uma isca de melão de novo e vou colocar aqui, ó, na linha e vou esfumar aqui pra baixo. Mais um pouquinho. Esfumando. Vou pegar um pouquinho do siena e vou fazer uma sombra aqui embaixo. Então, aqui vai ficar mais escurinho. Aqui só um pouquinho. E aqui também vai ficar escurinho. Vou manter uma claridade aqui. Mais um pouquinho do siena. E agora eu vou fazer aqui, ó, por dentro. Aqui. Vai sumindo. E aqui, ó, por dentro. Quando chegar por aqui, ele encontra o amarelo e para. Eu posso fazer ainda com o pincel sujinho o contorno aqui com o siena. Assim, bem de leve. E esse lado aqui eu vou pôr um pouquinho do siena também para cobrir o risco, que tá aqui aparente e eu não quero que fique. Pronto. Lavo meu pincel. Pego o branco. O branco eu vou colocar bem aqui, ó, no meio. E vou limpando o pincel pra cima e pra baixo. Vai ficar uma luz aqui, vai ficar uma claridade. Viu que eu não cheguei ali na beiradinha. Agora eu vou colocar um pouco do branco aqui. E venho sumindo com ele. Você viu que eu não tirei o siena dali e nem tirei o melão daqui. Peguei o meu pincel 0 e eu vou fazer com ele e com o siena esse pavio que vem até aqui, ó, o centro. Ele não vem até embaixo, tá? Com o rústico, aqui essa parte onde tá pegando fogo. Pronto. Aqui tem que terminar mais ou menos no meio aqui, ó. No meio desse espaço. Eu desci um pouquinho mais, então vou fazer aqui, vou tirar um pouquinho. Uma pincelada de branco. E eu vou fazer um contorno aqui desse lado, assim, ó. Vou dar uma pinceladinha. Veio e sumiu. Do lado de cá, eu posso até colocar uns pontinhos. Só que o contorno mesmo vem só nessa parte, nessa área aqui. Pontinhos, tem que baixar um pouquinho. Aqui também eu posso pôr pontinhos. Essa vela eu não vou pôr escorrido, tá? Eu vou deixar assim. Depois que secar, eu vou passar um pouquinho mais de branco aqui. Agora, com o pincel número 6 e o siena, eu vou passar aqui, ó, em cima desse risco. Aqui você viu que eu borrei aqui com o grafite, mas é assim, ó. O meu vai ficar a largura do pincel, tá? Aqui também, olha, a largura do pincel. Todos esses arabescos aqui eu vou fazer desse jeito. Aqui, ó. Você viu que eu tô pegando o pincel um pouquinho mais pra cima. Aqui. E essa linha aqui também. Eu vou fazer um pedaço. Ui, esse aqui era o de fora. Eu fiz aqui, ficou muito estreito, ficou diferente do outro. Aqui já deu. E agora esse lado aqui a mesma coisa. Depois que eu fizer toda essa parte com o siena, aí eu vou pegar o rústico e vou fazer uma sombra. Aí, como que é a lógica da coisa? O rústico eu vou fazer com pincel 0.
A luz tá aqui, então vai bater luz desse lado e a sombra vai ficar desse lado. Não precisa preencher, aqui, essa linha nesse, aqui também, ó, vai por fora, do lado de cá também, vai ali, ó, daquele lado. Depois, essa parte aqui enrolada, a sombra vem aqui, ó, do lado direito, até aqui na metade. Aí, começa aqui, ó. Desse lado aqui é a mesma coisa, olha, a luz tá batendo aqui. Então, a sombra vai ficar ali, até a metade. Aí, depois, desse lado aqui, a luz tá batendo aqui, então, a sombra vai ficar ali, até a metade e aqui até a metade. Aqui a sombra vai passar assim. Aí, a luz eu vou colocar com branco. Tô fazendo um pedacinho, mas o restante você vai ver depois de pronto. Olha aqui, ó, do lado de dentro você põe o branco. Essa parte aqui, ó, o branco vem aqui. Sempre branco vai ficar ao contrário do rústico. E aqui eles não se encontram. Aqui vai um pedacinho, aqui vai um pedacinho, na verdade vai descer inteiro. Do lado de cá, a luz vai aqui. Pense assim, ó, a luz tá chegando e tá batendo aqui primeiro. E pro lado de lá ficou a sombra, pro lado de trás. E aqui, ó, vai fazer assim. Pra cá. Você viu que eu não tô me preocupando em fazer uma linha contínua. Você pode pôr o pincel e pode deixar pontilhado. Olha, é assim que vai ficar. E agora eu vou fazer todos esses arabescos e já mostro pra você. Agora nós vamos preencher essa parte aqui de cima dessa cúpula. E eu vou preencher desde lá de cima com siena. Ó, vou passar por cima aqui, vou preencher até aqui. Aí, já preenchi, agora eu vou usar o rústico. Eu nem vou lavar meu pincel. Eu vou fazer uma sombra aqui. Uma sombra aqui na linha de baixo. E uma sombra aqui, ó, em cima desse risco, mas esfumando pra cima. Aqui também, ó, toda a volta eu vou deixar escurinho. Pra cima. Do lado de cá eu vou fazer a mesma coisa. Essa parte aqui eu vou passar a tinta bem em cima da linha. A linha de baixo. E agora eu vou passar uma outra bem em cima da linha de cima. Ele já fica meio esfumadinho assim, porque eu tô usando o pincel número 6. Aí. Agora, aqui, eu acho que não pode ser assim, isso tem que ser assim. Para acompanhar aqui as linhas, todas são curvas pro lado de baixo. No seu risco vai certo, tá? Isso aqui, ó. Agora eu vou pôr uma sombra em volta dessa bolinha. Isso. Agora com um pouquinho do branco, eu vou fazer aqui, ó, uma pinceladinha assim para fazer uma luz. Eu vou colocar um pouquinho de luz desse lado e vou colocar um pouquinho desse lado. Aqui ficou menos, então eu vou pegar mais um pouquinho. Eu não vou esfregar muito, eu vou deixar assim. Aqui eu vou pôr um ponto na mesma direção e aqui também. Isso. Agora nós vamos fazer estas pedras.
Vou trocar de pincel. Eu vou usar o pincel 2 e vou usar primeiro o violeta. Vou começar aqui. Eu vou pôr o violeta aqui, ó. Fazendo assim, um contorno na volta. Aqui a mesma coisa. Violeta fazendo um contorno na volta. Deixa o meio, assim, meio não, deixa o meio vazado. Aqui também, eu vou fazer o violeta embaixo. Vou subir um pouco com ele. Assim, meio arredondado. Agora, eu vou lavar o pincel para tirar o excesso de tinta. E vou trazer o magenta aqui, ó, no meio desse violeta. E vou fazer um leve esfumado. Não precisa misturar muito, não. Mas tem que unir uma cor com a outra. Não pode ficar a cor separada. Então, eu coloco no centro e vou dando pinceladinhas de leve. Lavar o pincel, porque ficou muito roxo aqui, muito violeta. Aí, agora eu vou fazer a do meio do mesmo jeito. Uma pincelada, eu vou colocar a tinta bem aqui, ó. Mais uma. Aí, eu vou de leve, dando uma mesclada pra cima do violeta. E depois eu só fecho ali em cima. Eu vou usar um pouquinho do rústico para fazer uma sombra aqui embaixo, em cima desse violeta. Aqui também. E aqui também. Lavo o pincel. E agora o branco. Um pouquinho só no cantinho do pincel. E ali uma pinceladinha. Um pouquinho só no cantinho do pincel. E aqui uma pinceladinha. E agora aqui uma pincelada maior. Vamos esperar isso daqui secar para colocar o fundo. O trabalho está sequinho. Eu vou borrifar um pouco de água. Não é para ficar encharcado, é só para ficar úmido. Caso fique muito encharcado, vocês podem pegar um pano e fazer assim. Aí tira o excesso da água. Eu vou usar o meu Pituá número 6. Você pode usar qualquer pincel, tá? Não tem que ser este. Eu vou começar com uma pinceladinha de amarelo ouro. Vou tirar bem o excesso. Você lembra que aqui a gente tem um branco. Então, aqui, ó, em volta desse branco, eu vou colocar um pouquinho do amarelo ouro. Eu não vou deixar uma linha, tá? A gente vem sumindo com o amarelo. Aí, vou pôr até um pouquinho mais. Também não fique dentro da linha, você tem que passar da linha, tá? Ó, um pouquinho mais do amarelo ouro. Agora, eu não vou lavar o pincel, eu vou pegar uma pontinha de magenta. Tira bem o excesso e você vai emendar aqui, ó, nesse amarelo ouro, esse pouquinho de magenta. Bem pouquinho, dos dois lados. Eu não coloco separado, eu coloco em cima do ouro, aqui, ó, e somo com ele pra cá e pra lá. Aí, um pouquinho do magenta e um pouquinho do azul Caribe. O azul Caribe, ele vai aqui agora na volta, em cima, subindo um pouquinho em cima do magenta, dos dois lados. Como o trabalho tá bem seco, a gente pode passar, tá vendo? Olha, é pouquíssima tinta, dá pra passar por cima dos elementos aqui que não acontece nada. Mais um pouquinho. Subir com ele pra cá um pouquinho mais forte.
E quando for chegando aqui, aí você cresce um pouquinho o azul. Olha, aqui embaixo mais um pouquinho mais forte e daí vai sumindo. Não faça isso, não, ele vai sumir por aqui, ó, daí ele vaza pro lado de cá. Ui, o pincel tava muito cheio, tem que equilibrar agora, por mais aqui também. Olha, a gente vem fazendo esse fundo. Aqui, vou colocar entre as folhas. E sumindo. Tá, até por aqui. Sumindo, sumindo. O pouquinho de água, pouquinho de água que a gente espirrou aqui, vai fazer com que essa tinta, ela ainda espalhe um pouquinho, fica um pouco mais, ainda fica um pouco mais delicado. Tá, agora eu vou pegar o cinza ônix e vou completar o restante dos espaços em branco que a gente tem aqui, ó, todos os fundinhos. Cinza ônix vai nessa parte de baixo. E outra coisa, você não precisa sair para fora do trabalho. Fique dentro do espaço dos elementos. Olha aqui, ó, cantinho, põe um pouquinho, cantinho, põe um pouquinho e vem sumindo, de forma que você não enxergue uma linha aqui. E agora é a hora de colocar o brilho. Gosto muito de colocar glitter nos trabalhos natalinos. Eu tenho aqui, eu não vou poder mostrar para vocês, mas eu gosto de usar esse daqui, ó, o glitter dimensional relevo ouro. É só você fazer assim e colocar nas partes mais escuras. Não vou poder mostrar porque o meu tá seco. Olha aqui a quantidade e não tem um que preste. Todos foram usados ano passado e desde lá não mexi, mas também assim tá tudo no finzinho, ia ser muito difícil tirar dali. Eu vou deixar assim, eu vou colocar o glitter depois e eu vou tirar foto sem o glitter, porque eu percebi que o glitter ele interfere na pintura. Então esse daqui vai sem o glitter. Esse risco você encontra disponível na minha página gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado e até amanhã!